esta noite discute o marco regulatório do saneamento básico. A gente recebe no estúdio o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas e também lá coordena o Grupo de Economia da Infraestrutura e Soluções Ambientais. Gessner, obrigado por aceitar nosso convite. Um grande prazer estar aqui. Sheila. Boa noite. Boa noite. Vamos começar falando sobre o que muda com esse marco, mas para além de mudar do ponto de vista prático, o que impacta na nossa economia ou pode impactar nos próximos anos? A gente está num momento particularmente difícil nas economias mundiais, todas elas se encolhendo, com o Brasil não é diferente. Como esse marco pode ser determinante na retomada da nossa economia, Gessner? Olha, é fundamental para a retomada da economia. Esse marco ele pode ser definido como um tripé. Ele tem melhor regulação, mais competição e mais eficiência, né? Tudo isso gera segurança jurídica. Segurança jurídica é a palavra-chave para trazer investimento. E nós temos um hiato, um déficit de investimento brutal na infraestrutura brasileira em geral e no saneamento em particular. Você aí é da opinião de que os serviços públicos, como o saneamento básico ou a gasolina que você consome, são ruins e caros? Agora, eu vou explicar o que acontece antes dessas empresas serem colocadas à venda. Estratégias que deixam as estatais cada vez mais ineficientes para justificar a salvação dessas empresas através da privatização, vinculada ao Ministério da Economia de Paulo Guedes. E o nome já diz a que veio: servir aos interesses do mercado. Quando esses interesses direcionam a política, o que acontece? Bom, depois que o patrimônio público está consolidado com boa estrutura física e tecnológica, a primeira ação é o desinvestimento. Só para dar uma ideia para quem está nos acompanhando, nós precisaríamos investir para atingir as metas de 2033, que são factíveis e precisam ser atingidas. Nós precisaríamos investir mais de 20 bilhões de reais ano. Nós investimos algo como 12, 13 bilhões de reais. Quer dizer, se nós mantivermos esse ritmo de investimento que vem ocorrendo até agora, a gente só universaliza em 2052. Ou seja, é inaceitável. O Brasil tem uma negligência histórica com o saneamento. História, desde os tempos de colônia até hoje. Vários outros países, com o mesmo PIB per capita brasileiro, tem mais esgotamento sanitário, mais água tratada. Quer dizer, realmente é uma lacuna. Agora, para isso nós precisamos de investimento. Para investimento nós precisamos de segurança jurídica. E esse marco estimula o investimento. Para dar uma ideia, o investimento em saneamento, ele tem duas características muito importantes para hoje. Primeira característica, ele gera emprego. Que papo é esse, Willis? Porque ele aciona muito a indústria da construção. Quando o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, o crescimento nosso da economia brasileira deveu-se fundamentalmente ao Estado, né? Quando o Estado entrou em crise na década de 80, no início dos anos 80, no segundo ano do governo Figueiredo, entrou em crise a economia brasileira. Imaginar que a iniciativa brasileira privada fosse construir Itaipu, mas nunca, né? Que fosse criar a Petrobras, nunca, né? E vai passando, nada. O que quer é receber pronto, o bolo pronto, aí sim, aí vamos privatizar. Então, as tarefas históricas do crescimento econômico brasileiro, nós devemos ao Estado. Ou seja, pegar as joias da coroa, porque na hora que a Petrobras foi criada, 3 de outubro de 53, que empresa privada nacional queria criar a Petrobras? Os estrangeiros eram contra. Lembra o relatório do Walter Link, que dizia que não tinha petróleo no Brasil. O Walter Link dizia que não tinha. Quer dizer, a Petrobras hoje já tem um saber técnico que nenhuma companhia do pré-sal tem no mundo, tem aqui. E ela é muito eficiente. E a parte muito boa da empresa que é fundamental ao país. Imagina se o Correio, quando vocês falaram aqui do Correio rapidamente, eu quero ver a agência do Correio em Canudos, que tem 13 mil habitantes o município, né? Na cidade tem 9 mil, se vai continuar a agência do Correio lá, porque ela vai dar prejuízo. Porque o que o Correio faz, aonde dá lucro, São Paulo, nas grandes cidades, ela faz a relação com aquelas que dão prejuízo. Então precisa tomar muito cuidado com isso, não entrar nesse lero-lero. Liberal no Brasil adora a ditadura, né? Adora liberal no Brasil, gosta de ditadura, e no campo econômico gosta de receber tudo pronto do Estado. Agora, ter iniciativa, isso ele não quer. Também equipamentos, etc., tem toda uma cadeia de suprimento, mas só para dar um exemplo.
Os investimentos previstos no projeto da concessão de serviços da SEDAI, modelado pelo BNDES, SEDAI do Rio, né? SEDAI do Rio de Janeiro, a empresa de água do Rio de Janeiro, os investimentos previstos são da ordem de 33 bilhões de reais. Eles geram mais de 100 bilhões de PIB, 1,8 milhões de empregos, quando a gente calcula pela matriz insumo-produto. Quando a gente leva em conta os efeitos diretos, o investimento diretamente realizado, indiretos, contratações que você faz para aquelas obras e o efeito renda gerado. Gessner, você falou do marco regulatório dizendo que ele traz segurança jurídica. Essa é uma expressão que é quase que uma condição sine qua non para o empresariado, ainda mais o empresariado internacional. E havia expectativa de estrangeiros, Márcio, e eles não estiveram na B3 hoje. O Mitre faz uma pergunta para você nesse sentido. O esgotamento do capital público para enfrentar o desafio da tragédia do saneamento do Brasil é uma evidência óbvia. Outra é a ineficiência da administração na área, o que a gente pode ver todo dia. Tudo isso leva ao capital privado, que seria o caminho para a solução. E aí temos a empresa privada, temos do público privado e ainda a empresa pública. Depois eu quero perguntar sobre a empresa pública também. Mas a minha pergunta agora é a respeito de algumas dúvidas que estão aí, eu acho que acompanhadas de muita desinformação. É como atrair as empresas privadas, fazendo com que elas não peguem só aquilo que é atraente do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da possibilidade de lucro, mas também de outras áreas menos atraentes. Como seria feito isso? São pacotes, são consórcios juntando várias cidades? Uma cidade como Recife, por exemplo, deve atrair todas as empresas, mas uma pequena cidade a 300 quilômetros de distância talvez não atraia tanto. Como é que isso se resolve? Se fodeu! Exatamente. Essa questão está sendo tratada no marco com a noção de blocos regionais. O leilão da Companhia de Água e Esgoto do Rio, a SEDAI, arrecadou mais de 22 bilhões de reais. É a maior concessão de infraestrutura do Brasil e acontece depois da regulamentação do novo marco de saneamento básico aprovado no ano passado. Os serviços que foram concedidos à iniciativa privada vão impactar diretamente 12 milhões de pessoas. O leilão foi na sede da B3 e o Fernando Nakagawa certamente acompanhou todos os passos. Foi emocionante, né? Cada empresa que queria levar o pedacinho, o bloco, começou a falar os seus lances. Exatamente. De fato, o resultado foi considerado um sucesso, apesar de um dos blocos, Márcio, não ter sido vendido efetivamente. Então, foram 22 bilhões e 700 milhões de reais em outorgas. Esse é o dinheiro que o governo do Rio vai receber junto com as prefeituras. Uma parte vai até para o governo federal para pagar uma dívida. Isso dá 133% mais do que o esperado nesses 3 blocos vendidos. Vamos dar uma olhada. Aqui, olha, a bateção de martelo ali de todo mundo, mas vamos ver os blocos que foram vendidos, como é que foi esse leilão, né? Então, o bloco 1 é a AGEA, que é uma empresa que já opera nesse segmento, pagou 8 bilhões e 800, 103% de ágio. Aqui está Zona Sul do Rio de Janeiro e vários municípios, 18 municípios como São Gonçalo. Bloco 2, o bloco 2 temos aí... Temos isso para Iguá Saneamento, 7 bilhões de outorga, 129% de ágio. Aqui nós temos uma parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo, a Barra da Tijuca e 2 municípios. O bloco 4 é o próximo aqui da nossa tela, também foi levado pela AGEA, que pagou 7 bilhões, 130% praticamente de ágio. Esse é o bloco com o maior número de habitantes. Por quê? Tem o centro, a Zona Norte do Rio de Janeiro e vários municípios da Baixada, como Belfort Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. E o bloco 3, esse sim, não teve interessados. A gente tem quase 2 milhões de habitantes. Parte desse fracasso desse bloco é explicado porque o serviço de esgoto dessa região já é concedido. Então, isso talvez tenha tirado um pouco da atratividade. Cada bloco corresponde a diferentes bairros da capital e outros municípios. O bloco 3, que inclui parte da Zona Oeste, não recebeu oferta, o que foi atribuído à presença de milícias na região. Captei vossa mensagem, impalpável guru.